Bom, olha, que é importante que a gente toque nesse assunto, porque é o que acontece, né, meu amigo? As pessoas mais jovens, né, os adolescentes, os jovens adultos, sempre colocam ali na sua meta de final de ano, início de ano, que vão cuidar mais da saúde, né, que vão se exercitar mais, vão cuidar mais do corpo e do físico. Mas muitas dessas pessoas, desses adultos jovens, enfim, desses adolescentes, têm idoso em casa, né? O seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. E seria muito interessante a gente trazer, né? É interessante a gente trazer isso a público, para que a gente também lembre que esses idosos que a gente tem em casa, eles também precisam se manter em forma, né? Para ter melhor qualidade de vida, para ter melhor a resposta ali de forma mais longeva. Tem uma coisa que a gente sabe aqui, o exercício físico feito de forma muito bem sistematizada e organizada, ele pode trazer até mesmo cerca de 10 a 15 anos a mais, né, para os idosos, de forma qualitativa, né, não só aquele ficar vivendo mais anos, mas de forma aonde ele não consiga viver bem, ter autonomia, muito pelo contrário. Então é importante a gente trazer esse ponto, conversar sobre isso, para que as pessoas que estão em casa, os nossos ouvintes, se conscientizem de que é muito importante que eles busquem saúde, qualidade de vida, mas se tem um idoso em casa, é importante que coloque esse idoso também nos planos para a vida fitness aí, Alex. E, professor, o que está faltando? Assim, o que falta para que esses idosos sejam colocados aí também no foco, nos planos para uma atividade física saudável, professor? Bom, Alex, é importante entender também que há hoje ainda poucas campanhas, principalmente do Ministério da Saúde e até das outras autoridades que têm relação com a parte de treinamento, com a parte de qualidade de vida, de longevidade, os próprios médicos, geriatras também, os médicos do esporte. É interessante que a gente tenha mais campanhas para que haja conscientização da população em geral, que há necessidade de colocar esses idosos para fazer treinamento. E pode ser qualquer tipo de treinamento, né? Não só a caminhada, que é muito popular entre os idosos, mas o treinamento de força na academia, o treinamento no centro de treinamento funcional no centro de treinamento funcional. Hoje a gente tem um crossfit para idosos, né? Hoje a gente tem uns modelos de treinamento de crossfit para idosos, o que é muito interessante. Então, hoje falta um pouco dessas campanhas de conscientização, né? Isso que a gente está trazendo aqui é um ponto que é delicado, mas que também é uma forma de conscientizar os nossos ouvintes. Então, quanto mais os nossos ouvintes tiverem essa informação de que os idosos também podem se beneficiar muito dessas metas de início de ano, né? Todo mundo impõe ali para treinar, para se exercitar, para cuidar mais da saúde, é interessante para que eles façam isso também, além dos outros benefícios, além da parte física, que os idosos vão ter também. É uma questão muito interessante mesmo, né, professor? A gente costuma passar por algumas avenidas, por alguns locais aqui da capital, até algumas academias mesmo, e observar que tem idosos, né, pessoas assim de mais idade, apenas ali na esteira, naquela escadinha, tal, não por muito tempo, e fazendo aquelas caminhadas, as matinais, aquelas de fim de tarde também. E existem aí, como o senhor disse, essa possibilidade de colocarmos eles para fazer outros tipos de treinamentos, força, por exemplo, como o senhor cita. Professor, voltando para a questão aí do CrossFit, como o senhor colocou, nas academias, digo assim, nas faculdades, o personal trainer também é preparado para atender esse público específico, idosos, após formados? Sim, Alex, hoje as grades curriculares das universidades, elas vêm preparando cada vez mais o acadêmico para atendimento dos idosos. Principalmente, os idosos hoje estão contidos no que nós chamamos de grupos especiais, bem como os cardiopatas, os diabéticos, as pessoas com doenças neurológicas, crianças, grávidas, né, todos eles estão no que nós chamamos de grupos especiais. E a partir disso, cada vez mais as grades curriculares vêm contemplando disciplinas que enfoque basicamente isso. Então, hoje, todo profissional ele sai capacitado para atuar com essa população. Só que qual é a grande questão? Hoje, o que está em evidência, né, é o fitness para as pessoas mais jovens, né, para os adultos jovens, para os adolescentes, mas que não há tanta diferença para o treinamento para o idoso, obviamente. Muitos deles, principalmente pelo grande avanço, né, da idade, podem ter alguma limitação ortopédica ou outra, ou alguma condição específica,
algo interessante, né, de a gente abordar aqui com você, ouvinte, principalmente para você que está chegando aí nessa fase de entrar aí na melhor idade, né, a partir dos 60 anos, considerado idoso, de repente você já leva até uma vida mais saudável, de repente até bate um bolão. Tem um conhecido aí de 60 e poucos anos, que joga bola ali entre os mais novos e dá show. Tem um fôlego, lógico, não tem mais a velocidade e tal, mas a inteligência, a forma de jogar bola é maravilhosa, inclusive, lá no bairro de São José.